Quero já agradecer e dar as boas-vindas também para o nosso convidado, Ítalo! Obrigado, Carmélia. Seja muito bem-vindo. Demoramos, mas estamos aqui, né? Estamos aqui, gente. Bom, e aí você já aponta aí o meu look, como que eu estou hoje, gente. Estou de boné. Foi uma resenha, né? Pra escolher esse look, deixa né? eu arrumar aqui. Peraí. Ai, opa, meu Deus. Pronto. Tá bom, você tá muito jovem, você tá Tô jovem ótima, hoje. Né? Tá jovem. Bom, gente, Ítalo, já vamos começar, porque as pessoas já estão ansiosas aqui, né? Mesmo. E eu quero já perguntar para você quem é o Ítalo, né? Onde mora você? A gente já falou que você mora no Hermelino Matarazzo, né? Sim. Mas quem é o Ítalo, né? O que o Ítalo faz da vida, né? Bom, eu sou o Ítalo, né? Esse ano eu faço 27 anos, eu não quero deixar você velha, mas esse ano já faço 27 anos. Ah, meu filho. Tá? E você fica velha, eu não. É igual o vinho, né? Só melhora, Sim, né? só melhora. Tenho 27 anos, hoje eu trabalho como marketing, né? Na verdade, sempre trabalhei como marketing, né? Desde os meus 12, 13 anos. Pois é. Mas hoje eu trabalho como marketing, tenho servido nessa função lá na minha empresa. Sou cristão, né? Eu acho que esse é um dos nossos maiores adereços, né? Sou cristão desde os meus 6 anos de idade. Foi quando meu pai ele teve um encontro com Jesus e transformou a nossa casa, né? Transformou a nossa família. E desde então eu tenho servido também na igreja. Temos muitos assuntos para contar hoje aqui, mas só resumindo, desde os meus 6 anos, né? Estou ativo na igreja, fazendo as coisas na igreja. Sou alegre, sou divertido, às vezes sou insuportável. Extrapola. Mas essa é a graça, né? Eu acho que de ser feliz. Exato, né? Então, assim, eu sou eu, né? Sem tarjas, eu não uso tarja. Quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. E quando eu tô muito triste, eu tô muito triste. Quando eu tô muito irritado, eu tô muito irritado também. Acho que um dos meus fortes, assim, é a intensidade, né? E esse sou eu. Ao decorrer, a gente vai falando mais. É que eu faço podcast, então eu falo bastante. Vamos perguntar hoje sobre a sua jornada com Cristo. Tá bom, legal. Como eu falei, o meu pai ele se converteu. Eu sempre fui da igreja, a minha avó sempre me levou à igreja. Quando eu era bem pequenininho, minha avó me levava na igreja católica. Eu amava ir com a minha avó na igreja católica. E aí, quando eu tinha 6 anos, meu pai ele era um alcoólatra, né? Eu presenciei muita briga dos meus pais em casa, agressões, né? Meu pai agredindo minha mãe. E eu tinha só 6 anos quando eu presenciava tudo isso. E quando, de repente, assim, numa separação dos meus pais, o meu pai ele saiu de casa. Meu pai foi morar num cortiço. Eu lembro bem do lugar assim, que ele levou até uma cama minha, que ele não tinha nada, né? Sim. E aí ele levou o que tinha, foi morar nesse cortiço e a gente ia visitar meu pai assim, né? Meu pai, ele teve um encontro com Jesus quando ele estava na rua, né? Completamente depressivo. Ele passou na frente da igreja que a gente frequentava, Igreja Batista, e o pastor... Ele estava na calçada e o pastor falou para ele assim que aquele homem que estava passando na calçada ele ia ter vida transformada se ele cresce. Meu pai creu, entrou na igreja e o pastor falou assim, isso era na quarta-feira, meu pai conta pra gente. O pastor falou assim, se você crer, na sexta-feira você e sua família vão estar aqui servindo a Deus. E meu pai acreditou e na sexta-feira a gente estava lá. Olha que servindo bênção. a Jesus e nunca mais a gente deixou de ir, né? E assim, foi ali que eu tive a minha meu primeiro contato com Jesus, né? Porque eu sempre ouvi falar de Jesus, mas eu não sabia o que Jesus fazia. Sim. Então eu vi Jesus transformar a vida do meu pai. Tipo um Jesus quietinho lá no lugar dele, né? Exato. Mas até então era a experiência do meu pai. Eu não tive experiência, Ítalo, com Jesus, né? Eu vi o que Jesus fez na vida do meu pai. Uma experiência pessoal. Exato. Né? E aí a gente, na minha casa, sempre teve culto no lar. Hoje em dia o pessoal gourmetizou muito. Agora é célula, né? Célula. Sempre fazia os movimentos. Então eu cresci nessa realidade, né? Nesse movimento de igreja, de fazer as coisas na igreja, de estar na igreja. E aí, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu quis ter a minha experiência com Jesus, porque até então era a experiência do meu pai. Sim. Né? E aí, quando eu tinha 11 para 12, eu falei, eu quero conhecer esse Jesus. Eu também quero ver o que Jesus faz na minha vida. Sim. Né? E aí eu tava naquela fase bem rebelde, adolescente, né? E aí eu falei, meu Deus, eu quero ficar no mundão. E aí... Adolescente começa a falar palavrão, começa a se envolver com o pessoal da escola que são super, nossa, né? E aí, eu sempre tive muito temor a Deus, eu sabia que aquilo era errado, eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, né? De falar palavrão, Enfim, eu tô falando de uma adolescência de anos atrás, né? Hoje em dia, hoje em dia é muito diferente.
E aí a minha tia me convidou, minha tia Tita, Gorete, amada. Um abraço. E meu tio Dair também. Eles me chamaram para passar um final de semana na casa deles, né? Sim. E ali eu tive um encontro com Jesus. Olha que bênção. Né? No final de semana que eu tive na casa da minha tia, eu digo que foi o melhor final de semana assim que eu tive, porque eu tava muito triste, né? Sim. Tava muito triste e aí Jesus me encontrou naquele final de semana. Quando a gente não tem Jesus, a gente procura encontrar felicidade Exato. de alguma forma, né? Exato. E aí eu fui para casa dos meus tios, os meus primos cresceram na igreja. E aí eu falei, meu Deus, eu quero isso para mim, eu quero ser que nem meus primos, sabe? Feliz. Viver na igreja, viver na igreja, e domingo na igreja, e segunda, quarta e sexta na igreja. Então eu falei, eu quero isso. E aí, naquele final de semana, eu falei com Deus, eu falei, Jesus, se o Senhor me permitir, vim para casa. Olha que oração a gente faz, né? Falei assim, se o Senhor me permitir, vim para casa da minha tia todo final de semana, eu nunca mais paro de te servir. Olha aí. E eu não sei... Fez um propósito, Exato. né? Porque a casa da minha tia e do meu tio sempre foi um refúgio para mim. Sim. Né? Quando eu estava triste, quando eu estava desanimado, quando eu estava fraco espiritualmente, a casa deles sempre foi um refúgio para mim. Sim. Então eu falei, se o Senhor me permitir vir para cá todo final de semana, eu não te largo mais. E eu não sei como isso aconteceu, mas todo final de semana do ano de 2010 eu estava na casa da minha tia. Que legal. Às vezes as coisas mudavam, eu estava em casa e do nada eu estava na minha tia. Então assim, foi onde eu comecei a ter experiências com Deus. Né? Comecei a ter experiência com Jesus, comecei a ver quem era Jesus, né? E ele é incrível, né? Jesus é maravilhoso, né? Então, Oi, como? E as coisas começaram a acontecer depois daí. Aí eu tinha necessidade de vir para a igreja mais perto da minha casa, porque a igreja do meu tio era lá em Itaquá. Aqui em Itaquá, nós estamos pertinho, né? Sim, é longe para mim, né? Então, assim, era muito longe da minha casa. E um adolescente, né? 11 para 12 anos. Então, assim, eu precisava de uma igreja mais perto da minha casa. Sim. Foi onde eu conheci essas pessoas maravilhosas, Carmélia e o nosso saudoso pastor Pedro, que hoje está com o Senhor. Conheci vocês e ali foi onde começou de fato a minha caminhada com Jesus, porque eles me colocaram para trabalhar, tá? Vamos fazer alguma coisa. Eu me lembro do pastor Pedro, quando o pastor Pedro... eu comecei a registrar um pouco de interesse, né? O pastor Pedro me via na igreja todo dia, falou, esse moleque tá querendo alguma coisa. Quer fazer alguma coisa, vou pra trabalhar aqui. E o pastor Pedro tinha aquela frase bem específica dele, eu vou colocar você no fogo. Eu falei, meu Deus, o que será que é isso? E aí ele falou assim, você tá disposto? Eu falei, eu tô disposto. Né? E aí ele me preparou para obreiro, né? Antes disso, foi o pastor Pedro que me batizou, me preparou, eu acordei num domingo qualquer e cheguei na igreja, vi uma piscina e falei pro pastor Pedro assim, pastor, vai ter batismo hoje? Ele, vai ter e tal. Eu falei, eu quero me batizar hoje. Aí ele falou assim, então você vai batizar hoje. Aí me colocou para fazer um curso rapidão com ele. E naquele mesmo dia, já só deu tempo de eu subir na minha casa, que não tinha celular, né? Não tinha WhatsApp. Sim, tinha que ser tudo... andando. O ate-perna. O ate-pé. E aí eu subi em casa, falei pro meu pai e pra minha mãe, falei, mãe, eu vou batizar hoje. Minha mãe, que? Falei, vou batizar hoje, tal hora, quero vocês lá. E por fim, foi minha família inteira. Mata do coração. Foi minha família inteira pro meu batismo. E foi incrível, né?